Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. We have a big match this Sunday. You're staying here to watch it in Maracanã. We know there's a lot of difference between the budgets of Flamengo and Vasco, and Flamengo won the first match, so they have the advantage. What do you expect to see from the Vasco team on this Sunday? And talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? Well, first of all, I expect to see a win tomorrow, Sunday in Maracanã. I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think as I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe, we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. E se o Vasco não subir? Antes de mais nada, Josh Wanda acredita que sim, o time vai conseguir o acesso, mas ainda que fique na Série B, não enxerga como o fim do mundo. Primeiro, acho que vamos conseguir o acesso, mas nosso projeto não é um projeto de 6 meses, 1 ano ou 5 anos. É um projeto de 30, 50 anos. Não conseguir o acesso não significará o fim do Vasco. Só significa que teremos que esperar outro ano para conseguir, ponderou o sócio fundador da 77 Partners, Josh Wanda. I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Mas dentro desse aporte ninguém conseguiu chegar perto. Então a 777 Partners vai investir 700 milhões, mais 700 milhões, dívida e investimento no clube. E mais, reforma de São Januário. Eles querem sim São Januário, para investir 350 milhões, notícia que a gente deu aqui na semana passada também. Que aí está incluído uma conta de 700 milhões de reais de investimento, mais cerca de 300 milhões de reais na reforma de São Januário, e a gente vai falar sobre isso ainda, e mais 700 milhões de reais em dívida que a 777 Partners vai assumir. 70 para uma empresa, que será a 777 Partners, que vai pagar 1 bilhão e 400 milhões de reais. Atenção, torcedor, esse é o valor para você não se deixar enganar. 1 bilhão e 400 milhões de reais por 70%. Exatamente. É como se o Vasco dissesse ao mercado, olha, minha marca vale 2 bilhões. Não é do nosso escopo. Porque eu posso garantir uma coisa a vocês, torcedores do Vasco, ligados no Atenção Vascaínos. Se a 777 entrar, os caras vêm pesado.
A ideia deles é fazer um super time pro Vasco, é fazer um timaço pro Vasco, é investir pesado. São as grandes, pelo menos 30, 40 milhões, não dá, é dinheiro. Mas, num segundo ponto, se passar a SAF, entrar os 120 milhões no segundo semestre, já vai se gastar por conta, antecipadamente. Para aí sim se fazer um time muito mais forte, muito mais competitivo. É esse tipo de jogador que eu acredito que o Vasco vai buscar. Também não acredito que vai vir um Paulinho, um Felipe Coutinho, não nesse momento. Quem sabe no futuro. O Alex Teixeira, o Souza, esses aí é sempre, né? Não, pro segundo semestre eu acho que pode vir, João. Eu acho que pro segundo semestre, dependendo se houver aprovação, fechamento da janela só em setembro, dá tempo. Você pode trazer um jogador desse. Vai poder sim entrar os 120 milhões, claro. Os 120 milhões, na minha opinião, vão ser usados quase todos, 60, 70 milhões para os 2 CTs. Dinheiro no bolso, vai se fazer. Agora vai sobrar aí, vamos colocar 80 milhões para fazer 2 CTs. Você sobra 40 milhões para investir no futebol, dá para trazer uns 2, 3 bonitões, bem legalzão, né? Dá pra gente ajustar isso aí. Sim. Então eu acho que pode pintar um jogador desse tamanho mais pra frente. Essa jogada, vamos dizer assim, para receber o dinheiro e efetivamente fazer uso dele. Para que, Azevedo? Para trazer reforços? Claro, reforços para a Série B, porque em julho abre a janela, de 18 de julho a 15 de agosto, é a segunda janela e última da Série B, que é praticamente um segundo turno inteiro, e lá o Vasco vai trazer grandes reforços, porque com esse dinheiro tem como fazer. Mas e antes, Azevedo? Já falei para vocês e repito, os jogadores do River na mira para o meio do ano, porque eles têm contrato e não vão romper agora, porque o Vasco não tem nenhum interesse nem dinheiro para pagar multa rescisória, mas negocia, por exemplo, com o Barreira, o meia colombiano do Atlético Nacional. Então, esse até viria para agora, tá? Questão de 500 mil dólares para cá, para lá, que a 777 vai botar no bolso aí, vai resolver essa questão para o Vasco, com certeza. Então, o Depena está chegando ao Brasil, vai incorporar por início a Série B, mas na sequência, naquela segunda janela que eu falei, lá sim, vem jogadores de mais peso. O Vasco vai contratar agora pelo menos mais 4 jogadores importantes para chegarem e serem titulares, mas aqueles de peso, de nome, impactantes, vem mais na metade do ano, uma vez aprovada a SAF, que vai ser aprovada para desespero de poucos, né? Porque o torcedor tem Sufocados, endividados como o Vasco da Gama. Está muito claro que parece ser a única saída. Você vai ter a tão sonhada reforma de São Januário, você vai ter a reforma do CT, da base e a continuação do CT do profissional. Você vai ter um investimento claro no futebol, imediato dentro do futebol. E você traz o Vasco da Gama para voltar a ser a marca Vasco da Gama. Não só dentro do Brasil, mas sim também internacionalmente. os nomes internacionais começam a povoar o imaginário do torcedor. Porque ele dormiu assim, ó. Ai, tem que pagar aquela conta. Ai, meu Deus do céu, faltam R$2. Aí ele acordou assim, pá! Dinheiro, cara, por todos os lados, milionário, pelo menos na perspectiva. Então por que o Vasco, com o dinheiro que vai entrar, com o aporte que virá para 2023, não pode sonhar com um grande nome internacional? Aí eu já vi Lukaku, Rames Rodrigues, próprio zagueiro Thiago Silva, Marcelo do Real Madrid, com condições financeiras. Trabalhistas, dívidas civis. Não tem dinheiro. Porque eu acho que o nome que foi anunciado essa semana, o torcedor do Vasco tem que apoiar. Seja do Buda, do Locha, do Sunda, do Enderson, do Cuca ou do Raio Parta. 3 daqueles que chegam para trânsito, cacete. Mas desde que a SAF seja aprovada. Só vai ter reforço se a 777 entrar. É sério. Eu só saio daqui quando eles me ouvirem. Ele prometeu, estava lá na frente dele e eu ouvi. Ele falou, ó, e aquele jogo Vasco e Flamengo, final já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Agora... Eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Torcedor, você que está em dúvida aí, está receoso, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá que você vai se dar bem. Não fica desse lado, não. Esse lado aí não te dá nada. Esse lado aí só te dá dor de cabeça. Vem pro nosso lado, eu estou te dando. Estou trazendo dinheiro pro clube. Estou trazendo um parceiro importante americano, que sabe das coisas, que tem 5 clubes.
da Vasco SAF, nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol, e eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Mano. O torcedor pode esperar que a gente vai fazer um investimento relevante no futebol, pode esperar que a gente tenha um time mais competitivo, a gente vai brigar para título, a gente vai brigar para estar disputando ombro a ombro aí com qualquer adversário. O nosso amigo Jorge da 777 já tinha feito uma declaração quando jogou com o Flamengo, que a gente vai criar uma musculatura financeira para poder competir de igual para igual com esses clubes. Então, o torcedor pode ter esperança, sim, que vai acontecer investimento relevante no futebol. Vai ter. Aqui de novo. A 77 tem dinheiro pra caralho! Urubu Rodário! A 77 tem dinheiro pra caralho! Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, porra? Fizeram a gente trazer um patrimônio que estava jogado ao lixo, a gente trazer ele aos dias que a gente pretende ver o nosso Vasco. Quero que o associativo se foda, rapaz. Meus amigos, nem vou dar as minhas falas, que eu sempre falo aqui, né? Porque esse vídeo é um dia após a queda de Josh Craig Wander na 777 Partners e seu velho, ao lado do seu velho vagabundo Steve Pasco, que foram afastados da empresa norte-americana. Todos esses canais que estão aí, e a gente não está falando nem a nossa fala aqui, para fazer um vídeo diferente e deixar vocês, a critério de vocês, torcedores, de tanta desinformação, de tanta mentira, de tanta falácia, de tanta bravata dessas pessoas. Zé Colmeia, Neguerê, Flávio Dias, Fábio Azevedo, Lucas Pedrosa, entre outros. Teve algumas pessoas, como o Dieguinho, que foi o único que também fez, né, falou aos torcedores essas mentiras. Mas, pelo menos depois de tudo que aconteceu, o Dieguinho teve a humildade de chegar e de pedir desculpas, coisas que os outros não fizeram. Pelo menos o Dieguinho teve essa humildade de chegar e pedir desculpas de tudo que falou no seu canal perante essa empresa vagabunda que é a 777. O restante que se foda. O restante passou por isso mesmo. Mentiu a você, torcedor do Vasco, dessas calúnias, dessas bravatas de Jorge Salgado, Carlos Osório. Jorge Salgado fazendo aquele sambinha lá, sambando com o torcedor do Vasco, o Vasco jogando uma Série B. E o Vasco se torna um clube totalmente desfacelado e destruído por uma gestão que entregou o clube à miséria, à desgraça, à destruição, para vender a um credor que não tinha a mínima condição, porque era um bando de estelionatários, caloteiros, vagabundos, que sequer, gente, injetou dinheiro no Vasco da Gama, pois o dinheiro que o Vasco recebeu foi do próprio Vasco da Gama, foi dos próprios ativos do clube, de vendas de jogadores, de sócio-torcedor, cota de televisão, mas muita grana foi investida do Vasco com o próprio Vasco da Gama. Essa empresa sequer botou um centavo no clube. Então analise, gente, todos esses canais, todos esses caras que a gente mostrou aqui, a gente está repetindo, porque não pode passar impune e em branco. Se você chegou e se inscreveu nesses canais, analise agora os canais que realmente você deve acompanhar em falar a verdade a você.
Não falando no meu canal especificamente, que tem muito canal raiz aí que bateu de frente contra essa empresa vagabunda, e vamos continuar a lutar pelo Vasco da Gama. Ainda é o começo de uma batalha que foi vencida, mas a gente não ganhou a guerra. Há ratificação ainda, o Pedrinho tem que agir nos bastidores, a gente vai cobrar o presidente do clube isso, a gente vai cobrar essas ações, essas atitudes de botar na justiça esse bando de vagabundos da 777 e também cobrar a todos os canais que fizeram isso a você. Não vai passar impune, não vai passar batido, pois o Vasco foi entregue à merda devido a muitos esses canais aí, jornalistas que mentiram a você, torcedor do Vasco. E o canal Russo Vascaíno, a partir de agora, vai lutar pela expulsão do quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama, os três cabeças, Jorge Salgado, Carlos Osório, Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada. Vamos cobrar esses três pilantras a expulsão do quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama, cobrando a todos, a conselheiros, a beneméritos, a associação, presidente do clube, para expulsar esses caras que fizeram isso a você, vascaíno, e que fizeram isso à instituição Vasco da Gama. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de sábado a todos e um casaca no coração de todos vocês. Não deixe esse vídeo morrer, galera. O Vasco está nessa merda devido a todas essas pessoas que a gente botou isso aqui para vocês. Inventaram, mentiram a vocês e agora ninguém para pedir um desculpa da merda que foi feita. E o pior, que tem um desses caras ainda aí que continua passando um pano para essa empresa. O próprio Zé Colmeia, né? E também o Fábio Azevedo, que ainda compra o barulho dessa empresa vagabunda que fez tanta destruição ao Vasco da Gama. Valeu, pessoal. Um grande abraço.